Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, hoje o esporte nos conecta aqui na 92, 984-410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show, até porque a minha convidada, peguei informações dela, parece que ela acorda às 5 da manhã e vai dormir meia-noite. Parece que não cansa a mulher que tá aqui comigo. Não sei, eu acho que é verdade, só pela característica dela, tá bom? Segue lá, @Mano Dal Ponte, @92 Rock Pop, acesse o site da 92 Rock Pop, tá cheio de novidades para você. Todas as entrevistas, né, aqui da rádio são publicadas no YouTube da 92, as do Humanos no YouTube do Humanos, né? Mas todas vão pro site da 92 sem exceção nenhuma, belezaça? Fora os cortes, né? 92 hoje é a rádio que mais coloca conteúdo nas redes sociais, então alucinante isso. E essa entrevista com certeza também vai para as redes sociais. Ela está aqui comigo, a presidente da FME de Criciúma, formada em educação física, mestre em educação, doutora em educação, professora há mais de 40 anos, é diretora do Mampituba, Robinalva Ferreira. Tudo bem, Robinalva? Prazer em receber. Como é que você tá? Tudo bem? Oi, mano, prazer estar aqui, muito obrigada pela boa conversa aqui. É sempre importante de conversar com os ícones do rádio, né? Uma pessoa que tem uma vibe legal, eu gosto, né? De gente alegre, assim, então isso é bem importante. Conheço ele, a família, muitas pessoas. Então, conheço os Dal Ponte tudo. Os Dal Ponte aí, né? Tio e sobrinhos, foram alunos, enfim, né? Parceiros da vida aí. Então é um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho, né? Um abraço pra quem tá nos acompanhando também, né? Aí no almoço, pós-almoço, né, mano? Bom demais. Me diz uma coisa, é verdade que você acorda muito cedo e vai dormir muito tarde? Me contaram isso aí. Você não dorme, é verdade? Tem que ser. A nossa média de trabalho hoje é de 12 a 15 horas por dia. E geralmente não tem sábado e domingo porque tem competições, né, direto. Mas sempre foi assim. Você falou, por exemplo, como diretora do Mampituba, você estava falando para mim que não tem vida, né? O futebol era de segunda a quinta até 10 da noite. Ah, sim, não tinha jeito. Eu sempre trabalhei sempre trabalhei em 2 lugares, né? Então, fui professora, quando eu fui professora do colégio estadual, né? De várias escolas, mas fiquei 10 anos no Marechal Rondon, né? Tá, mas a professora de educação física, aquela clássica. Naquela época, quando né, passei no concurso, daí escolhi a escola. E então já trabalhava, né, 2 períodos na escola e à noite no Mampituba. Depois, né, fiquei, né, então sempre tinha, né, 2 trabalhos. Depois Mampituba e a Unesc, né? Daí fui para a Unesc, depois, então assim, sempre tive. Então o ritmo sempre foi manhã, tarde e noite. Sempre trabalhei, sempre 3 períodos. Tá, mas me diz uma coisa. E agora não mudou. Não mudou nada. Mas todo professor de educação física, Rubi, olha só, todo professor ele tem o seu esporte preferido. E ele sempre puxa pro esporte, não adianta. Por mais que ele tenha que ensinar todos os fundamentos, ele sempre tem o dele. Qual é o teu? Não, eu jogava vôlei, né? Quando era nova, tá explicado, né? Enfim, tá explicado. Joguei vôlei, né? Até lá, eu sou do Rio Grande do Sul, do Vacarina, né? Daqui, né? Então tinha os jogos regionais lá. A gente jogava lá em Bom Jesus, Lagoa Vermelha, por lá. Jogava bem? Não, desse tamanho aqui não dá pra fazer muito milagre, né? Mas naquela época tinha um timezinho bom da escola e da cidade. Lá tinha campeonato da cidade também. Então a gente jogava, foi muito legal. Mas aqui não, né? A gente não pode ter distinção de modalidade alguma, né? A gente tem que trabalhar igual para todas. Com a FME não tem como. E na escola também ensinava, né, os esportes hegemônicos que a gente fala, né? Vôlei, basquete, handebol, né? Futebol, atletismo. A gente trabalhava sempre o básico e depois o resto tudo, né? Mas então, desde a minha época, a gente tem que ensinar. Eu sempre falava para meus alunos, né, Dante, agora nós estamos na Unesc, mas a gente não pode negar conhecimento para as crianças, né, para os adolescentes. E a educação física tem, se tu vê, tem um livro que é mil esportes, né, tudo tem muito conhecimento científico para ser passado para os alunos e compartilhado. Então, o que a gente pede sempre para os professores de educação física é isso, que trabalhem o máximo possível, né, de esportes diferentes, porque cada criança vai ter um desenvolvimento, né, e uma habilidade maior em algum dos esportes. Isso é legal. Então, isso é importante. Mas tem criança que parece que não vai bem. Eu me lembro que tinha amigo meu que ele jogava bem em qualquer esporte. Você tinha aquele aluno que ia bem em qualquer um. E tem aquele que parece que não tinha jeito. Mas aí, como é que você faz com esse? Tu tem, por exemplo, tem as lutas, tem dança, tem a ginástica, tem o xadrez, tem o tênis de mesa, entende, mano? Alguma modalidade coisa ele vai fazer bem, né? E tanto que a gente tem todas essas, o skate, a bocha, enfim,
né? Tem muitos, são inúmeros. Sinuca não entra? Sinuca, nós vamos ter brasileiro aqui esse ano novamente. Sinuca machuca, né? Tem brasileiro de bocha esse ano também aqui, mano, vai ser bem legal. Brasileiro de canastra, tem ou não? Não, aqui não. Então, meu desafio pra ti, então, pra mim tu só vai ser foda a hora que você fizer um brasileiro de canastra. Meu Deus. Campeonato brasileiro de canastra. Não, lá no Mofituba acompanhamos muito também lá. Canastra ainda tem até hoje, dominó, né? Mas rola briga na canastra ou não? É que se não tiver briga na canastra, não é canastra. Às vezes chama o fiscal, né? Pra alguma bronquinha sempre tem, né? Mas o pessoal lá do clube também sempre foi bem tranquilo, né? Ó, Rubio, o Mastella tá dizendo o seguinte: tu tem uma irmã gêmea, porque tu tá em tudo que é lugar, só pode. Mastella te mandou um abração. Ô, Mastella, um abração pra ti, querido. Ô, Rubio, mas nesse trabalho de professora, a professora de colégio, né? A educação física, ela mudou nos últimos 40 anos. As gerações trouxeram mudanças para a educação física ou não? Você consegue ser o mesmo professor que você era hoje, de 20, 30 anos atrás? Então, eu estou afastado da escola desde o ano de 2000, mano. 25 anos. 25 anos já, né? Estou fora da escola. Mas assim, a gente trabalhando, né, na universidade, formando professores, a gente acompanha, né, o andamento dos alunos, dos acadêmicos. Mas assim, eu acho que não muda é o perfil do profissional. Né? Então, às vezes eu brincava sempre com meus alunos: olha, vocês não começam cansados, vocês pegam e trabalham com essas crianças, porque a gente teve agora os jogos escolares, por exemplo, né? Tem a fase municipal, depois tem a estadual e até o brasileiro, mano. Então, assim, a gente fica vendo, né? Que bom que tem as crianças ali participando, que é um projeto da escola, e tudo começa na aula de educação física, né? Se tu trabalha com os conteúdos, tu vai ter a equipe da escola, essa criança vai ter uma oportunidade, né? Claro que ninguém, não é pra na escola a gente trabalha com conhecimento. Claro que vai ter o talento que vai se destacar, e dali tu encaminha, né, para um treinamento na Fundação do Esporte, né? Pode participar de uma equipe futuramente. Mas e claro, agora se perguntar assim, o perfil talvez das crianças, talvez seja um perfil um pouco diferente agora, né? Pela tecnologia, talvez que um pouco exacerbada a utilização, né, do celular. E às vezes eu brincava com os alunos da universidade também. Ficava olhando as aulas práticas, eu dizia: vocês estão descoordenados, hein? Jesus! Tão ruim, né? A gente brinca, né? Eu pego meus filhos, meus primos lá, mando eles jogar a bola pra cima, bater palma, jogar a bola pra cima, bater 2 palmas e fico olhando, né? Então a gente... Mas assim, tudo a gente desenvolve, né? Tem o conhecimento científico, tem a parte social, o mundo que a criança vive. Então isso tudo depende muito das famílias, da conexão que tem com a natureza, com o esporte, com a vida. Então mas todo mundo consegue aprender. Pode ter certeza. Aprender, todo mundo consegue aprender. Agora também a maestria tá na inteligência do professor em desvendar como cada aluno é, né? E o professor, eu dizia também para meus alunos, o melhor professor talvez seja o que consiga ensinar o que tem mais dificuldade, né, mano? Porque os que aprendem fica fácil, né? Tu orienta, ele se vira. E aí o que tem mais dificuldade, né? Eu lembro que lá no Rondon, eu deixava: leva essa bola aqui para casa, não deixa a diretora ver, depois a gente vai falar para ela, né? Leva a bola para casa, faz assim, né? Para tentar ajudar, pra treinar, né? O outro ajudar o colega, né? Eu fazia o dia do esporte na escola, daí traziam bicicleta, skate, ela ficava doida, porque daí aquele movimento. Então tudo é coisa que a gente pode, né, construir um projeto na escola, né? Porque as crianças gostam e não gostam da mesma coisa, né? Então, por isso que eu digo, quanto mais diversificar o conhecimento que leva da educação física, cada aluno vai se sobressair em algum, vai ficar feliz, vai aprender, vai ensinar em casa, vai brincar. Eu sempre falava, vai brincar na praia, em qualquer lugar com outras crianças. Então é para isso que a gente aprende, né? E viver melhor. Ô Rubi, mas o esporte, ele continua sendo a maior arma, né, contra vamos dizer assim, contra a marginalidade. O esporte é o que retira a criança do crime, do caminho. É um caminho da transformação social, né, mano? Porque a criança tá ali, o esporte ele é um processo educativo. Tu tem horário, tem disciplina, tem o aprendizado, né? Tem o respeito, tem a cooperação, esportes coletivos, por exemplo, mesmo individual, né? As lutas, por exemplo. Então isso ajuda muito a criança a ser, eu sempre falava, né? Eu também tenho filho que jogou basquete até os joguinhos abertos, e a amizade deles também até hoje é onde tem as amizades, né? Da equipe que tinha, né, mano? Então, o esporte, ele agrega muito valor à vida da pessoa. E como a gente diz, alguns vão pro rendimento, mas outros não. Mas mesmo assim, se tu vai brincar lá na Cesaca, né? Que é aqui pertinho. Né, na vida inteira não tinha aquele povo ali brincando, né? Até hoje, né? O pessoal que jogava basquete, o pessoal do Pinho, do pessoal, né? Até hoje. Então vão ali, brincam, é um grupo, é uma amizade que faz e é um aprendizado para a vida, é um meio de transformação social, não tenho dúvida, assim, e por isso que a gente
tanto fala, né? Ensinem na escola que dali pra frente a criança vai se virar, né? De algum jeito, ou brincando na rua, ou na praia, em algum lugar, ou alguns, né? Porque todo tem os talentos da vida, né? A gente sabe, né? O que se destaca em qualquer modalidade esportiva. Então, é um apelo que eu sempre faço pro pessoal da educação física, pros pais também. Aparece lá, a gente tem ficado contente que na fundação a gente tem aberto para as escolas visitarem a fundação. Então, isso fiquei bem feliz também. A gente vai lá, conversa, orienta. A gente fala do esporte, do paradesporto também, que a gente tem várias equipes, né? Sábado, por exemplo, vai ter um jogo do basquete em cadeira de rodas. Então, eles foram ali conhecer a fundação. Disseram, vocês podem vir aqui, olharam que tem a sala de xadrez, do karatê, do judô, da ginástica, né? Então, assim... o nosso salão tá muito legal, tem muita coisa legal acontecendo. É isso, o salão do campo participando do brasileiro, da Copa Ouro no estadual. Então, são todos movimentos que daí, além do esporte de rendimento, da iniciação esportiva, esse é espetáculo, né? As pessoas também assistirem, vão lá se divertirem com as suas famílias, está sendo muito legal também. Tem 400, 500 pessoas, mais ou menos, assistindo jogos, né? Que a gente até tem uma expectativa mais alta, mas a gente sabe que às vezes é dia de semana, todo mundo tem compromisso, final de semana também, já é bom, né? É um público que é interessante, né? Num ginásio que cabe 4.000 pessoas. Poxa. Então parece vazio porque ele é muito grande também, né? Nosso ginásio é grande, né? Ele é bem grande. Tá, me diz uma coisa, 28 anos de Unesc, é isso só? Só 28, pô, você fez de tudo lá também? Sim. Começou como professora? Comecei como professora. Tá. Isso, comecei lá porque, como eu trabalhei no Mampituba há 13 anos com a parte de organização esportiva lá, né, organizando todos, a gente implantou, né, quem conheceu o Mampituba há tempos atrás, conheceu o Luizinho, que eu quero mandar um abração para ele, quem sabe chega nele. O Luizinho é um querido, trabalhava aqui na sede do centro, e naquela época, né, eu fui para lá em 87, quando eu me formei. Então, o Luizinho trabalhava aqui no centro. Você foi primeiro para a Unesc, então, ou para o Mampituba? Primeiro Mampituba, eu me formei lá na Unesc, foi em 97, foi 10 anos depois. Tá. E aí o Luizinho digitava as súmulas aqui e as súmulas lá para o Mampituba levavam para lá. Então era um negócio diferente, né? A gente foi implantando, organizando todo o esporte, e que bom que agora o pessoal também continuou tocando lá, e bem interessante. Aí, por eu organizar a parte esportiva lá, aí eu fui, né, pro processo seletivo lá da disciplina de organização esportiva. Foi o que eu... Acho que fiquei uns 10 anos com essa disciplina. Depois eu disse, não, agora eu tô cansado com isso aqui. Os alunos estão com dificuldade de ver o que é potência de 2. Jesus! Pra tu ensinar eliminatória simples e dupla, tu tem que ver a potência de 2 pra diminuir, pra ver o isento. Sabe? É tudo... Eu não faço ideia do que você tá falando. Não, eu nem faço ideia. Quando tu fala assim, quando tu fala os times jogam entre si, é sistema de grupo, né? Tem grupos. Quando é eliminatória simples, a nomenclatura que a gente usa como perdeu, cai fora. Eliminatória simples, desculpa, a dupla perdeu 2 vezes, aí é eliminado da competição. Então, né, quando é torneio, a gente geralmente usa eliminatória. Aí eu disse, não, vocês já estão me cansando. Aí eles riam, daí depois daí fui trabalhar com outras disciplinas. Daí o coordenador na época colocou a disciplina de projeto de pesquisa, TCC, avaliação e educação física. Enfim, né, cada semestre era um rol de disciplinas. E então, por isso que eu fui para lá e comecei com essa disciplina. Então, depois fui coordenador de curso, né, de educação física, eu coordenei por 2 mandatos lá. Depois fui coordenador da unidade acadêmica, que tinha parte de ensino. Depois fui pró-reitor há 6 anos, né? Fui assessor do pró-reitor, depois fui pró-reitor há 6 anos, na época do professor Gildo, que é meu amigo da vida, a família toda que eu gosto tanto. Então, trabalhamos 6 anos na reitoria. Então, isso deu quase 40 anos que a gente trabalha. Eu tenho um pouquinho de experiência da vida, né? Então, fiquei bem feliz com quase 40 só. Quase 40 anos de trabalho. O Vaguinho te convidou pessoalmente para a FME? Como é que foi esse convite? Pessoalmente, sim. Um dia ele me ligou, ver onde é que eu estava. Na verdade, ele não te convidou, ele te convocou, né? Não é convite, né? Não tinha como dizer não, né? Não tinha... Né? O Vaguinho é uma pessoa muito querida, que mandar um abraço pra ele e pro Salésio. O Vaguinho não dá nem pra dizer não pra ele, né? Não, olha aqui, se tu diz não pro Vaguinho, veio o Salésio, que ainda é mais gente boa que o Vaguinho. Os dois uma leveza, uma queridez. Pô, daí como é que diz não pros dois? Não dá, né? Verdade. Não, ele me ligou, daí eu disse, estás aonde? Ele disse, eu estava lá no restaurante, porque era acho que era perto, era de tarde, não lembro bem. E aí eu disse, eu tô aqui perto de Nova Veneza, estava no restaurante, meu filho estava querendo casar, ele estava olhando algumas, né? Disse, mas eu chego, daí 15, meia hora tô aí. Daí depois, a gente chamar. E quando cheguei na mesa, aí tava, né, Vaguinho, Salésio, daí mais o Tita, mais o Garcia, não sei o que. Eu disse, ai, o que será que eles querem comigo, né? Eles assim, tu já sabe isso? Não, eu não sei. Eu não faço ideia, né? Porque eu, em princípio, assumiria a Câmara de Vereadores, né? Né, porque eu fiquei como suplente, né? Fui candidata e foi uma experiência bem legal também. A gente conhece bastante gente com essa cidade, com essas demandas. Foi uma experiência bem legal. E esse objetivo foi bem como eu estava aposentando também, parando. Mas vem cá, olha aqui, como professor você faz bem menos inimigo do que como político.
Não, possivelmente sim. Bem sim, menos, né? sim. Tem uns alunos que não gostam de ti, mas depois acabam gostando. Sim. Como político não dá. A hora que você escolhe um lado, metade já te odeia. Será? Mas assim, eu não costumo odiar ninguém, espero que ninguém me odeie, porque isso é um sentimento ruim, né, mano? Não, eu também acho, né? Mas enfim, daí aceitei, fiquei bem feliz. Daí quando o Vaguinho veio, disse, não, tem unanimidade. Não, só não, unanimidade não, porque ninguém é, né? Mas ficou brincando que muita gente tinha sugerido o meu nome, muita gente tinha indicado o meu nome, fiquei bem feliz também. E é pela experiência que a gente tem. Esses dias eu conversando, até os vereadores me visitaram, né? Quero mandar um abraço para eles também, que estão sendo grandes parceiros da fundação. E eles assim, tu é, não sei, não lembro qual foi que perguntou, tu é da educação física, tu é do esporte? Eu disse, eu sou quase 40 anos que eu tô na área, né? Então daí tem gente que não sabia que eu era formado em educação física, né? Então a gente é da área. Isso é importante, né, mano? Porque a gente entende um pouquinho, né, do esporte, com a experiência que a gente tem. E ali também é um lugar de gestão, né? Porque a gestão é dia e noite, né? Cuidar da gestão de todos os sentidos. Então, eu fiquei bem feliz, agradecida e vou fazer o possível para retornar, né? Para melhorar tudo que for possível, fazer o melhor que a gente pode, também todo dia que a gente pede para a equipe, para que o esporte vá bem, cada vez melhor na cidade. Rubi, mas o que representa para Santa Catarina o esporte criciumense? O que é FME? Aqui de Criciúma, né? O que é isso? Essa essência nossa representa para o estado de Santa Catarina. Que tamanho que nós temos hoje? Então, nosso tamanho assim, a gente participa, né, de competições que a FESPORT organiza, né, que, por exemplo, jogos escolares a gente organiza a parte municipal, a etapa municipal, depois é com a FESPORT, né? Então, os jogos escolares têm de 12 a 14 anos, de 15 a 17. Então, a gente organiza essas duas etapas aqui, nessas duas categorias, né? E depois o antigo moleque bom de bola, que a gente chama, estamos até com o jogo agora à tarde, lá na SAT, que um abraço para eles também, que são nossos grandes parceiros. E aí, essa parte do campeonato de futebol também, que é a fase municipal. Depois tem a ULESC, os joguinhos abertos e os jogos abertos, e o Parajesc e o Parajasc. Então são todas competições organizadas pela FESPORT. Daí tem micro regional, regional e a fase estadual. Daí tem uns que tem a seletiva, que ainda tem um intermediário depois do micro. Então, hoje o tamanho de Criciúma cresceu muito, né? As modalidades foram cada ano, né? Todos, também quero dar um abraço e parabenizar todos que me antecederam, né? Porque cada um faz sua parte o melhor que pode. E o citado tamanho que está hoje é porque muitos trabalharam, né? A fundação, eu acho que é agora esqueci o ano da lei, mas eu acho que tem aí 20 e poucos anos, então é nova, bem, né? Podemos dizer que é nova. Então hoje, mano, a gente tem aí 23 modalidades esportivas, e com masculino e feminino, aproximadamente 1.000 atletas, que tem categoria. Então cada modalidade tem, umas tem 3 categorias, outras tem 4, outras tem 5. Então daí participa de campeonato estadual. Depois algumas modalidades participam de campeonatos brasileiros também, né? De ligas, enfim, né? Então é um movimento que é grande, a gente está bem feliz porque fazia um tempo que no regional dos joguinhos abertos, as modalidades coletivas, né, não venciam e não participavam todas. Então agora em Rio do Sul começa o dia 21 os joguinhos abertos de Santa Catarina, né? Que é até 18 anos. Todas as nossas modalidades coletivas irão. Daí depois as individuais, elas já vão diretamente e não precisam passar por regional. Então, bastante, é um movimento legal. O Criciúma tá bem, lá no regional foi bem legal, né? Ficamos em primeiro lugar no regional. Fizemos 88 pontos. Florianópolis ficou em segundo, que o regional vai desde de Praia Grande aqui embaixo até Floripa. As 3 regiões daqui. Aí ficamos com 88 pontos, Floripa com 39 e Tubarão com 36. Então, ficamos quase todos eles, das 9 modalidades, ficamos 7 campeões e 2 terceiros lugares. Quais são os esportes hoje que mais se destacam em Criciúma? Que tem o braço da FME? Então, é difícil de citar, mano, sabe? Porque quase todos no campeonato estadual vão muito bem, né? E participou, por exemplo, vou dar o exemplo do handebol, que voltou agora de viagem de São Paulo. Então, no handebol tem o juvenil, foi 3º lugar aqui no Sul Brasileiro, né? Voltou do brasileiro júnior, que daí até 21, com o 3º lugar também. No ano passado, no começo do ano, ficou em vice-campeão no adulto. Então, assim, né, pode dar um exemplo. O vôlei, que está lá no Mampituba, né? Joga o campeonato estadual, joga o CBI também, muitos títulos, futebol de salão, né? Então as coletivas quase todos, handebol masculino também, o Martinho tem bons resultados, a Bina no futebol feminino também participa da B3, da Série B, né? Então assim, é difícil de citar. Martinho é bruxo, amigo, né? Tá louco? O Martinho também vai bem, o basquete, né? Tem a Luana e o Natan também, estão com bons resultados também. Então assim, as lutas, o xadrez, o tênis de mesa, né? O Alexandre
selecionado, é técnico paralímpico da seleção brasileira. A Bina foi convocada também, lindo foi isso, técnico foi técnico da seleção sub-17 agora também, do futebol feminino. Então a gente tem assim, os nossos técnicos são gabaritados. O boxe também é abraçado? Boxe também. O Didio tá na seleção. Tem o Diego e a menina, agora esqueci o nome dela. Meu Deus, a menina luta muito, eu fui lá, foi feito um estadual do boxe aqui pela primeira vez também. Então o boxe também tá nos jogos abertos, né? Então as lutas, né? O karatê, o judô, o jiu-jitsu trazem medalhas o boxe, sempre. Lembra? Eu tava lá apresentando. Tu que apresentou, foi mesmo? Verdade. O boxe maravilhoso. Foi mesmo. Foi bem legal, um evento bem organizado, bem legal, mano? Né? Muito legal. Tu fez lá a narração. Não, foi bem legal. Foi muito bom mesmo. E o pessoal elogiou bastante, mandaram mensagem pra gente agradecendo, né? A parceria. Então, né? Um evento que a gente nunca teve, né? Já coloca Criciúma em calendário, né? Já coloca em calendário. Então isso é importante, porque daí, como eu digo, tem a fase o que é da FESPORT, mas tem o estadual. E aí os atletas também participam do estadual, porque é necessário. A gente fala, quem treina quer jogar, né, mano? E aí tu não vai treinar para jogar uma semana nos joguinhos abertos, né? Então não dá. Então é preciso, né, todas as modalidades têm um calendário para jogar o ano inteiro, né? Vamos falar disso na volta, pode ser? Do quê? Vamos falar na volta um pouquinho mais. Robinalva Ferreira comigo aqui, presidente da FME de Criciúma. Eu já volto aqui no Manos Radio Show. É rapidinho, vai. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam, e ela está aqui comigo hoje, presidente da FME de Criciúma, desde 2 de janeiro, é isso mesmo, Robinalva Ferreira, dia 2 de janeiro assumiu, é isso? Isso mesmo, 2 de janeiro. Esse ano, 2025. E a posse, depois já estava 10 horas, já estava trabalhando. Então, o pau pegou. O que você consegue desenhar da FME até agora? Quais os primeiros desafios que você teve e os primeiros problemas, quais foram? Porque sempre tem uma piquinha para resolver, né? Sim, a gente, primeiro mês, a gente vai tomando conta de tudo que acontece, né? E a rotina e o movimento do que precisa fazer. E a gente, na gestão, tem que trabalhar com prioridade, né, mano? É o jeito, a minha organização então, sempre foi assim. Eu tenho agenda organizada, tenho tudo que eu tenho que fazer na sequência, né? O que é para hoje, para amanhã, enfim. Mas a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, é o único jeito, senão tu não sai do lugar, né? E claro, na gestão pública, o que a gente tem que primeiro compreender a legislação, foi o que eu fiz quando o Wagner me convidou no dia, no final de semana eu já peguei toda a legislação que tinha, estudei, li, para ver como é que encaminhava, né, as coisas, e depois olhar todos os contratos, porque tem, né, no poder público tem que ter licitação para todos os, né, o que for preciso, né, não pode comprar, né, como a gente trabalhava na Unesc, no Mampituba, é um jeito diferente, né, tu tem os orçamentos, encaminha, tem o setor que faz e organiza, né, mas ali não, né, é tudo com processo de licitação, então isso é um pouco, às vezes demora, mas é a burocracia que é necessária para o poder público, né, que tem que ser. Então, isso foi, né, que eu tive que me acostumando com a ideia, porque era como é a primeira vez no órgão público, então é isso. E o resto a gente vai... Um grande desafio, né, que a gente tem é implantar o Conselho Municipal de Esportes, né, porque o resto tudo funciona, né, mano. Tem a parte do rendimento, tem a parte de iniciação esportiva, tem a parte dos eventos, depois só quero convidar aqui um pouquinho, mas um dos desafios também é a implantação do Conselho Municipal. Como é que age o Conselho? Então, o Conselho tem uma lei, né, que foi criado, e aí tem os representantes lá, agora estamos ali na parte tem uma equipe na prefeitura que cuida, né, que é a coordenação dos conselhos, então a gente já está encaminhando justamente com a parte jurídica, né, para a gente implantar. E aí o outro desafio que a gente também já está com a equipe lá com as tarefas distribuídas, a gente tem que escrever a política municipal de esportes, o plano municipal de esportes, né, que é importante, e o regulamento do conselho. Então são documentos que são importantes, necessários, então a gente quer alinhavar pelo menos isso, né, para depois a gente já nas primeiras reuniões do conselho já ter a pauta para fazer as comissões, já discutir, porque é importante, né, para a cidade, como a gente, uma cidade do porte que a gente tem, né, então é um legado que eu quero deixar esses documentos todos arrumados, né, organizadinhos, porque é importante, né, a gente que é acostumado com a gestão gosta das coisas, né, certinhas e é um documento que é importante, então eu penso que é do que a gente vai deixar também de bem importante, essa organização dessa parte documental aí também. Projetos que começaram com você, quais foram? Então, os projetos novos que a gente começou foi em fevereiro, na primeira semana, segunda semana de março, foi o projeto de defesa pessoal para mulheres. Então, a gente estava lá discutindo, né, com as meninas lá, o que a gente vai fazer pro Dia da Mulher, como é que a gente podia fazer e tal, daí
acho que foi a Bina que teve a ideia, disse, quem sabe a gente fazia um curso de defesa pessoal para mulheres, porque a gente escuta todo dia, né? Violência contra a mulher, todo. Aí a gente conversou com o Cândido, que é o técnico de karatê, que é um querido professor. Imagina, o Cândido é um querido. Ele foi meu professor há uns 100 anos. Sério? Atrás. Não, nem ele, a lembro, equipe dele lá, são tudo gente boa dele, assim, fomos conversar, Cândido, o que tu acha da ideia? Nossa, eu queria muito fazer isso há muitos anos, nossa, abraçou a ideia, e aí abrimos as inscrições lá, que a gente tem um telefone lá no WhatsApp que o pessoal se inscreve, já 2, 3 semanas, uma semana a gente já tinha 120 mulheres. Caraca, então a gente abriu uma turma, né, nas terças-feiras às 19 horas, daí depois concluímos aquela turma, daí a gente organizou melhor. Vamos organizar, porque como era o piloto, né, era a primeira turma, a gente vai, vamos vendo, Cândido, daí, 8 encontros, tá bom? Não, tá ótimo, porque é pra pessoa ter noção dos princípios básicos da defesa pessoal. Ninguém vai lá aprender karatê, nem nenhum tipo de luta. Ela vai aprender a se defender, como se alguém te pega no teu braço, tu sabe se desvencilhar. Então, muito legal, e assim foi bem legal. Aí a gente encerrou a primeira turma, né? Tivemos lá um juiz que foi lá fazer a palestra para elas no final, foi bem legal. Poxa, e aí começamos com a nova turma, já está na metade, eu acho, da segunda turma, e a primeira turma, ele fez a proposta e elas gostaram, elas estão fazendo como se fosse um aperfeiçoamento. Então, das 19h30 vem a primeira turma, e aí a turma que é a turma do aperfeiçoamento, que foi a primeira, elas vêm no segundo horário, para já aperfeiçoar os movimentos. Então, isso foi um projeto que a gente fez, que deu certo, e é para ser permanente, né? Então, sempre que tiver uma demanda, nunca mais acaba, porque a gente tem visto isso, né? Não é possível, a gente espera que ninguém precise usar, mas se a pessoa souber daquele mínimo de movimento básico que ela precisa fazer, então ele ensina desde os cuidados, quando chega em casa, na garagem, sabe essas coisas básicas, sim, tudo cuidado, e o que é possível também de acontecer com a violência mesmo, né? Como se defender, né? Ele ensina lá como faz, assim, como bem legal. Então a gente fez a avaliação, né? Um questionário lá no quiz para responder ele, foi bem avaliado, foi bem legal, e agora estamos na segunda turma, então é um projeto que é permanente, né? Então isso a gente... Esse é o teu DNA, já isso foi que a gente começou de novo, diferente, né? E o resto das rotinas, o que a gente pode aperfeiçoar, né? Mas a gente tem muitos projetos aí, que a gente tem uma ideia de fazer uma casa de alimentação do atleta, tem uma ideia de fazer uma casa de alojamento, né, para quando a gente tem competições, toda semana vai alguém, né, pedir alojamento ou colchão, coisa assim. Então sempre tem alguém, né? Sempre tem, porque tem muito movimento de jogos aqui na cidade, né? Então, como eu te falei, com tantas modalidades esportivas, sempre tem um campeonato aqui. E outras também, né, pessoas que precisam ali, quando é possível, a gente auxilia. É o que? A casa do atleta, o nome? A casa uma seria da alimentação, outra do alojamento. Então a gente também vai estar tentando esse movimento que a gente precisa, né? Porque todas as equipes precisam, seria bom para a cidade também. E aí tem outros aí que estão alinhavados, mas a gente tem que esperar um pouquinho, guardados aí, para ver o movimento, para a gente agilizar ali e ver se dá certo. Qual a vocação do Criciúma, de Criciúma no esporte para você? Aonde nós vamos e onde você quer chegar? Das modalidades? Das modalidades. Onde é que você quer chegar? Então, a gente usando o exemplo do futsal, né, no brasileiro, é muito legal, é muito importante o movimento que dá na cidade, a visibilidade que se mantém lá fora. Você lembra do Anjos, né? Como é que era, sim, né? Aquilo era incrível. Pô. Então, o exemplo que a gente usa, o Criciúma Esporte Clube também é um exemplo, né? Que leva a cidade para longe, e todo mundo conhece o Criciúma por causa do time também. Mas, assim, tudo o Dante... tô chamando o Dante... Tá chamando de Dante. Dante, mano, desculpa. Tudo envolve muito o dinheiro, né? O valor, ele é alto. Então, eu sempre falava, a gente, né, que está discutindo as questões, né, das políticas públicas, o poder público tem a sua parcela, sim, claro, mas aí a gente tem que ter parceria público-privada, né? É importante, isso está sendo cada vez mais discutido, e vai ser aperfeiçoado isso também no governo, porque é preciso, né, a gente ter os parceiros. É que o atleta não pode ser hobby, né? Não tem como, então, né? É dedicação plena. O atleta treina, eles treinam o dia inteiro. Não é dedicação plena. Dia inteiro. Se ele não está na academia, ele está na quadra, né? E aí, alguns estudam, óbvio, então, né, a maioria estuda ou de manhã, alguns não, todos estudam, né, na escola ou na universidade. Então, a dedicação, como tu disse, é exclusiva, então, é preciso. Então, esse é um apelo que a gente faz, e claro, muitas empresas, muitas instituições já ajudam, né, ao andamento das equipes. Então, esse é o nosso grande desafio. A gente gostaria de prospectar todas as modalidades, né, participar do campeonato nacional. Mas tudo vai depender. Transporte, alimentação, hospedagem, sim, meu Deus. Isso. Uniforme, você tem material esportivo. Tudo, material que não é barato. Não é barato, então o investimento, ele é alto, né? Porque assim exige. Mas qualquer empresa privada pode ser grande parceira da FME,
porque às vezes a empresa também não tem noção que pode fazer isso. Como é que funciona isso? Isso, então a gente também está agora vendo esse também a gente estava conversando esse dia, a gente também precisa oferecer, né, o nosso produto, né, que as nossas modalidades esportivas que dá visibilidade para a empresa também, né, claro que coloca o logo na camisa, mas aí tem uma placa quando tem jogo, né, então vai dando visibilidade para a empresa, então esse é uma meta nossa também de buscar essas parcerias, né, porque às vezes vai visitar uma empresa, vai conversar, porque às vezes tem projeto também de incentivo ao esporte, tem que captar, né, então tem que tem captação também, tem captação na empresa, então é um passo que a gente tem que dar. Mas tem muito projeto desse que desconta imposto, também dá para fazer ou não? Essa história de descontar imposto, tá rolando também? Tem, a gente até escreveu um agora que é do governo federal, né? A gente tem, acho que uma grande chance de ser aprovado, que era um por cidade, que era era um campo de suíço, um parque, uma pista de caminhada. Puxa. Tinha mais alguma coisa em bairro que não tenha tanta atividade e que seja mais vulnerável, foi assim que exigia o projeto, então a gente encaminhou, estamos com a expectativa. Tem os projetos do governo estadual também que a gente vai encaminhar, mas é projeto de captação também, então é assim, onde tem, né, nós temos lá meninas que ficam olhando o tempo inteiro, onde abre algum edital para inscrever, a gente vai buscar, onde puder buscar dinheiro, né, público, né, e privado, a gente tá com essa tarefa também na nossa... Mas sabe, essa impressão eu tenho, tá? A impressão de que a empresa privada, ela não tem noção, sabe assim, eu não consigo olhar para a FME como um produto para mim, sabe aquela coisa assim, você tem muito vínculo da prefeitura, o vínculo do poder público, e você não consegue olhar como um produto palpável para... Poxa, eu tenho uma marca aqui da 92, eu quero colocar nas 30 modalidades que Criciúma tem. Como é que eu faço, sabe? Pô, eu acho que isso seria incrível se desse para fazer. Sim. Não, a gente foi aprovada agora, mano, a lei do patrocínio. Então, tanto a prefeitura municipal, né, o governo pode patrocinar, né, alguns eventos, atividades, como também pode receber. Pô, que legal. Né? Então, agora não faz nem um mês, acho que 3 semanas que foi aprovada a lei do patrocínio, então tá agora aberta, né? Isso é importante. Essa lei é local ou é federal? É nossa aqui. É da Câmara de Vereadores aqui. Pô, que legal isso. É bem legal. Então, é uma forma também, né, de ajudar os grandes eventos, né, a prefeitura, e também de receber o patrocínio. Então, isso também a gente está aberto, mas a gente tem um trabalho aí pensado para fazer também, porque às vezes vai visitar a empresa, como tu bem disse, né? A empresa às vezes não tem nunca ninguém me procurou. Não sabe nem o que fazer, né? Isso. Então a gente empresário que ama esporte. Sim. Pô, quantos empresários são técnicos de futebol amador aqui que amam o esporte? É isso mesmo. Tem muitos, sabe? Só, se chegar nesses caras, o negócio já tá meio caminho andado. E às vezes ajuda pra gente é muito, pra eles não é tanto, né? Então, e vai somando. Então, isso também é uma tarefa que a gente tem que ajudar, porque hoje toda modalidade quase tem associação. Então, a associação é ela que gere, né, a modalidade, né? Organiza. Então, isso também, né, mas a gente vai ajudar na parceria, porque isso eu acho que é importante para o município, né? Porque onde estiver aí uma equipe de qualquer modalidade esportiva, né? Ou mesmo que seja individual ou coletiva, onde estiver Criciúma por aí, é importante para a cidade, né? Maravilhoso, então, né? E são pessoas que estão ali, né? Então, como tu disse, a gente quer dizer produto que é a modalidade, né? Mas são pessoas, então é diferente, né? É um produto diferenciado, né? Que são pessoas representando a cidade. E outra, né? Você tem 2 markets que são incontestáveis, o marketing social e o esportivo. Esses 2 são incontestáveis, né? Você pega, bom, a gente sempre cita, né? Pega uma marca da Eliane, eternizada em 91, até hoje tá com o Criciúma. E não vai morrer nunca isso. Daqui 30 anos a gente vai olhar para essa história e a marca vai estar lá junto com o Tigre. Isso é maravilhoso no esporte, né? Uma jogada, aquela jogada incrível que não se repete, a tua marca tá junto. Tá junto. E você não tira nunca isso, né? Não, é um apelo, a gente pode aproveitar a oportunidade. Não, eu acho legal isso, eu acho legal. Bem... Eu vejo como publicitário uma dificuldade no sentido de casar as duas coisas, sabe? Parece que é sempre tudo muito distante, muito complexo, Rubem. Sabe assim, da empresa chegar, do entendimento. Sim. Parece que sempre tem um entrave político, alguma coisa que não deixa o negócio acontecer. Às vezes, porque assim, né, as modalidades todas têm, né, parcerias com várias empresas, mas porque alguém foi lá e pediu, sugeriu, conhecia, né, tinha algum conhecido. Mas sabe também assim. Outra coisa, uma impressão que eu tenho, é muito que o esporte passa de bandejinha na empresa, sabe assim? Passa com o chapeuzinho, implorando dinheiro, e não pode ser assim. Sabe? Quando você faz isso pro empresário, o empresário te ajuda por dó.
ele não te ajuda porque ele vê uma recompensa significativa. É um projeto legal, né? Uma parceria. Eu acho que, sabe, de verdade, é um desafio que eu gostaria de ver você assumir, assim, não como que você não vai fazer ou não, mas sabe, assim, eu como publicitário, eu vejo uma dificuldade dessa união das coisas, assim, de verdade mesmo. E parar de pedir esmola, sabe, assim, no esporte, pedir milzinho, entendeu? Sim, não dá mais, não dá, né, cara? Porque não dá mais, não sobrevive com esse pouquinho mais. É bem isso mesmo, porque eu tenho um custo alto, né, para manter, né, a modalidade, então é isso mesmo, e aí concordo contigo, às vezes parece que é assim, né, mas hoje já melhorou bastante, as parcerias são boas e a gente só agradece, porque talvez se não fossem as parcerias, né, muitas modalidades não estariam no nível que estão hoje, né. Bom demais, né, tá? É um desafio também que eu sei que tá na tua alçada, né, tá embaixo do braço aí, mas não é fácil, né. O que é mais difícil para você na cadeira da FME? Sabe, assim, o que é mais complexo para você? É a burocracia? É burocracia, porque a gente sempre depende, tudo depende do outro, né, mano? Tudo depende do outro. Tudo depende de um projeto, de uma aprovação. Da aprovação, tudo tem, né? Tem que andar, né? Tudo documento que tem que andar. Então, claro, a gente entende, né? E por isso que tem que cada vez mais ter mais organização. Porque aí, senão, tu atropela e o prazo, né? Chega no prazo, não foi cumprido, tudo no poder público é de um ano pro outro, né? Nunca é sempre do mês pro outro. É muito difícil isso, né? Sempre projeto, construção, tudo isso, né? Demora, né? Tem um pouquinho isso, então é por isso que eu volto a falar, né? Tem os processos que todo ele tem um prazo, né? Tem um período de execução. Então isso sim, mas o que eu queria destacar também, né? Falando um pouquinho da política do governo, porque a gente conversa sempre ali, é uma parceria muito grande, mano, todo mundo se ajuda, todo mundo, né, eu falei, né, eu acho que tem eu e talvez o Thiago Fabris, acredito que não eram, acho que poucas pessoas, né, dali, do governo que não eram já não faziam parte, né, não eram funcionários ou faziam parte do governo. Então a gente aprende as coisas também, né, e o que é bom, cada vez que eu pergunto, ligo, mando mensagem, eu ligo, não tem hora, não tem dia, é sábado, é domingo, é de noite, não tem. Todo mundo responde, todo mundo acolhe, todo mundo. Isso aí do governo é um negócio muito legal. Por isso que a gente tá vendo que tá dando certo, né? Porque a parceria é importante, né? Qualquer um que precisa do outro para uma coisa, para outra, a gente se ajuda. E isso é a melhor parte, porque aí tudo dá certo, né? Mas, Rubiel, acho que o fato também do governo, quando o governo municipal coloca o esporte como uma pasta importante de verdade. Isso mesmo. Sabe aquela coisa? Porque o esporte antes era o que sobrava, né? Botava ele grudado em alguma outra secretaria, era sempre foi assim, né? Meio que mistura cultura, esporte, era tudo um balaio meio misturado. Quando você pega e dá uma vazão, de verdade, tá aqui, tem foco, tem uma secretaria, é sólido, existe, começa a ser importante de uma maneira diferente, né? Isso, é bem isso. A gente sempre conversando com o prefeito desde o começo, disse, não, o esporte é uma pauta importante tanto quanto as outras, né? E isso é verdade, porque movimenta a cidade, né? De qualquer jeito movimenta a cidade, né? Movimenta, né, a parte gastronômica, hoteleira, então, né, economia. Então é muito legal. E isso também é uma pauta que o prefeito sempre pediu, né? Uma atenção para os eventos, ele gostaria muito de trouxer eventos para cá e para cuidar também do paradesporto, que a gente também está cuidando, tem um projeto de fazer um centro de treinamento para desporto, né, entre algumas coisas que a gente tem na nossa meta, mas tudo é assim, é isso que tu diz, né? Então tem que construir o terreno, depois buscar a verba e assim vai. Então por isso que essa coisa me agonia um pouco, né? Mas a gente está tentando acelerar, né, o máximo possível. E aí, só para dar uma lembrada, mano, no pessoal, né? Vamos lá, final dos eventos aí para convidar, né? Vai. Nós teremos sábado aqui, então, o basquete em cadeira de rodas. Queria convidar, né, que estiver por aí, porque eu também tenho falado, assim, a gente já tem vários eventos e ainda às vezes o público às vezes não conhece, né? A gente também está tentando divulgar mais, né? Então as redes sociais da Fundação Municipal de Esportes, lá que o pessoal acompanhe, sempre tem por ali, né, a programação, as atividades. Então, basquete em cadeira de rodas, né? Nossa, a gente tem uma equipe, Joinville é uma equipe que é campeã quase sempre, mas vem para cá também, são 4 equipes no estado. Então, sábado à tarde, 16 horas, a gente gostaria de convidar o público, é aberto, né, no ginásio municipal de esportes. No domingo, então, teremos o duatlon, que é esse bike corrida, também é a primeira vez que ir para cá, 7 da manhã, às 9h30, acho que vai no parque da prefeitura, então o pessoal que passar por ali vai ver esse movimento aí. Teremos também, o que está aberto também, o Campeonato Municipal de Bocha. O pessoal procura o Denilson, todo mundo conhece o Denilson na cidade, que é bochófilo e é árbitro de bocha. Então, bochófilo. É bochófilo.
E... Depois você me passa o telefone dele que eu quero trazer ele aqui. Não, eu quero falar de bocha com ele. Pode falar com ele. Ele entende de bocha, é árbitro. Quero falar tanto da bocha normal que a bocha Rafa Volo, que é dos Jogos Abertos da FESPORT, é a Rafa Volo que eles jogam, né? Vai ter aqui o Campeonato Brasileiro dia 1º, 2 e 3 de agosto. Tá, fazer que tu joga bocha também. Não, bocha não. Eu sei jogar, mas não só pra brincar. Teríamos também um jogo amistoso da Seleção Brasileira de Novos, que a Seleção Brasileira masculina de Novos vai jogar o Pan-Americano. Então eles vão fazer 4 jogos amistosos aqui. O primeiro será nosso aqui o dia 6 de julho às 16 horas. Logo vai abrir, né, na minha entrada, o pessoal ficar atento aí para a abertura da venda dos ingressos. Então também vai ser um movimento legal na cidade. E depois eles vão fazer mais 3 amistosos em Cocal, em Tubarão e no Arroio do Silva. Então a seleção conta a seleção da Coreia do Sul, que é a seleção adulta, que foi campeã mundial. Então vai vir aqui fazer amistoso, que depois ela vai pro LVL lá, né, pra liga. Depois teremos o Jucos aqui, outro movimento na cidade também, que a gente fica quando vendo os atletas por aí, é bonito, eu adoro, né, mano? Os atletas tudo por aí caminhando na cidade, é legal, né? Dia 16 o Jucos será aqui, a maioria os jogos serão lá na Unesc, né? Em outros locais, ficarão alojados lá. Então, estamos com a expectativa boa aí. E depois os joguinhos abertos dia 21 de julho. Então é o que a gente tem agora de... E hoje estão os meninos jogando lá o que é o antigo moleque bom de bola, o campeonato escolar de futebol de campo, né? Lá na SATIC. Então a gente tem assim, é todo dia... Bom demais, né? O pessoal que tá aqui, o viagem... Você falou que tem o Globetrotters aqui. O Globetrotters é outubro, né? Desde outubro, né? Isso já está marcado, já estão divulgando. Alucinante, e eles vêm para, né, acho que 4 ou 5 no Brasil, apresentações no Brasil. A gente estava lá em São José, no Regional dos Joguinhos Abertos. Eu vi que lá na Arena São José também terá. Então, assim, tem alguns lugares. E é legal também, né? O pessoal do basquete, no nosso ginásio? Lá no ginásio também. No ginásio também. Pô, que bacana. Quando eles começarem a entrar em contato, né? O pessoal da organização, qual é o hotel que tem a maior cama? Porque até isso eles perguntam, né, mano? Agora tu imagine. Tudo 2 metros 10, 20, então não é todo lugar que tem uma cama desse tamanho. Tem isso também. Até isso. Rubi, olha aqui, não dá tempo para mais nada, só para lhe agradecer. Né? Desejo muito sucesso à frente da FMS. Você tem feito um trabalho bacana. Você é uma pessoa simpaticíssima, aberta, isso é maravilhoso pro esporte. Né? Tem uma pessoa igual você que é de fácil trânsito. Isso acho que é mais importante pro esporte, é isso, sabe? Você escuta todo mundo, como diz o Mastella, aí você se materializa, você deve ter uma irmã gêmea aí. Sucesso, tá para você, pro Vaguinho, prefeito, né? Poxa, a gente quer que essa administração voe cada vez mais. Eu te agradeço muito a oportunidade de estar aqui, mano. É bem legal sempre conversar um pouquinho sobre o esporte, né? E agradecer todos que passaram, todo mundo que já fez, agradecer todos os nossos técnicos, atletas, todo mundo que bem representa a cidade e a equipe da Fundação também, né? Que trabalha incansavelmente aí para que a gente consiga fazer desenvolver um bom trabalho com novos projetos também e dar andamento de tudo que já tem. Então isso é um desafio grande, mas a gente está bem feliz e agradecer também ao governo que tem sendo grande parceiro e à imprensa também, vocês aí que têm dado oportunidade para o esporte falar, né? Isso não é Rubinalva, é o esporte, então muito obrigado mesmo de coração e abraço a todos que te acompanham. Obrigado. Rubinalva Ferreira, ela que é presidente da FME aqui de Criciúma. Não esqueça de uma coisa, nesse programa nem todo mundo pratica esporte, né? Mas somos todos humanos, né? A música